Olá, esse é um trabalho da disciplina de Anatomia Médico-Cirúrgica da Faculdade de Medicina da UF, que é coordenado pelo professor José Cavazoli Lazzoli, e tem como tema Anatomia aplicada à colostomia. O nosso grupo é composto pelas alunas Ingrid Luger, Lívia Ramos, Maria Helena Brandão, Rafaela Andreão e Raíssa Martins, e o nosso trabalho foi realizado sob a supervisão do monitor Paulo Postigo. Bom, para iniciarmos, nós iremos abordar brevemente a anatomia geral do cólon. O intestino grosso, ele inicia aqui na região inguinal direita como seco e seu apêndice vermiforme associado. Ele ascende pela região do flanco direito até o hipocôndrio direito, aonde logo abaixo do fígado ele faz uma flexura para a esquerda, denominada de flexura hepática, e atravessa o abdômen como um cólon transverso até atingir o hipocôndrio esquerdo, aonde logo abaixo do baço ele faz outra flexura para baixo, denominada de flexura esplênica, e segue como cólon descendente. O cólon sigmoide, ele entra aqui na cavidade pélvica e na parede posterior da cavidade pélvica segue como reto e, por último, canal anal. Nós iremos abordar também a irrigação do intestino grosso. Começando pelo cólon ascendente, ele recebe irrigação da artéria mesentérica superior, que é um ramo da aorta abdominal, principalmente da artéria iliocólica, que é essa daqui, que emite mais outros dois ramos, que é o ramo cólico e o ramo ileal. O ramo ileal, por sua vez, emite também uma artéria apendicular para o apêndice e duas artérias para o seco, que são o ramo secal anterior e o ramo secal posterior. Para o colo ascendente, mas também para o colo transverso, há também a artéria cólica direita. E mais principalmente para o colo transverso, temos a artéria cólica média. O colo descendente e o sigmoide são irrigados pela artéria mesentérica inferior, pelos ramos artéria cólica esquerda e artéria sigmoide. Existe uma anastomose entre a artéria cólica esquerda e a artéria cólica média, denominada anastomose de Riolan. Ocasionalmente, a conexão marcada próxima ao intestino vai ser denominada anastomose de Drummond. A inervação do cólon ascendente é dada principalmente pelo plexo mesentérico superior, que também vai inervar o colo transverso, juntamente com ramos do plexo mesentérico inferior. Já o cólon descendente e o sigmoide são inervados pelo plexo mesentérico inferior, mas também pelo hipogástrico. A flexura esquerda do colo tem contato com a face visceral do baço e posteriormente a ela se encontra o rim esquerdo e a cauda do pâncreas. Já o cólon descendente, ele avança anteriormente ao rim esquerdo e atravessa, portanto, os nervos do plexo lombar. O cólon sigmoide gira para a direita e cruza com os nervos do plexo lombar, com o ureter direito e com os vasos testiculares ou ováricos esquerdos. Embora grande parte da população apresente a anatomia do cólon da maneira citada, podem haver algumas variações anatômicas. Quanto à artéria cólica direita, cerca de 35% da população apresenta essa artéria separada. Já 10% apresenta uma artéria cólica direita acessória e em menos de 5% das pessoas essa artéria encontra-se ausente. Bem, a respeito da origem da artéria cólica média, ela pode vir da artéria cólica esquerda ou da artéria mesentérica inferior, da artéria pancreática dorsal ou da artéria hepática. Além disso, o cólon sigmoide também apresenta variações na sua posição, o que implica em relações anatômicas próximas diferentes com outros órgãos. Assim como o cólon transverso, que dependendo da sua variação posicional, por exemplo, mais baixo ou mais caído, pode apresentar contato com a bexiga urinária. E isso explicita que o manejo cirúrgico nas colostomias demanda uma atenção especial quanto às estruturas próximas que podem ou não sofrer algum tipo de injúria. As colostomias, então, são aberturas realizadas na parede do cólon que são exteriorizadas para a parede do abdômen, por onde passam a ser eliminados gases e fezes. Essas aberturas são chamadas de estomas e podem ser temporárias ou provisórias. O que vemos nesses estomas, na verdade, é a mucosa do cólon e é por essa abertura que o conteúdo intestinal é eliminado. Aqui também são colocadas bolsas intestinais para que colete-se esse conteúdo que está saindo por essa abertura. Os estomas são feitos em alças intestinais que têm uma mobilidade e comprimento adequados para facilitar a exteriorização e manipulação cirúrgica. A finalidade básica da colostomia é fazer o desvio do trânsito fecal, então é, portanto, indicada em algumas situações, como inferimentos anorretólicos, obstruções intestinais mecânico ou funcional, perfurações do colo, amputação abdômeno-perineal do reto, lesões inflamatórias do cólon distal, reto e ânus, lesões perianais extensas, trauma penetrante, fechado ou impalação, e proteção de anastomoses de alto risco, como as coloretais e as coloanais.
A demarcação cirúrgica é muito importante para um correto procedimento e vai diferir de acordo com o segmento do cólon que vai ser exteriorizado na parede do abdômen. Primeiro, a gente vai localizar o músculo reto abdominal, depois escolher um local do estômago, estando abaixo da margem costal, e planejar a incisão, levando em conta, por exemplo, o distanciamento de antigas cicatrizes, de pregas cutâneas, distanciamento da linha da cintura, da crista ilíaca e da cicatriz umbilical. Deve-se, então, marcar claramente o local e solicitar ao paciente que se sente, levante e deite, para observar o local demarcado nas diferentes posições, tendo cuidado especial de evitar a proximidade aqui da linha da cintura. É preciso também verificar a margem de fixação dos dispositivos, que deve ter uma área de 4 a 5 cm² em relação ao local demarcado. Fora isso, deve-se atentar para atividades no trabalho, lazer e prática de esportes do paciente, a fim de minimizar desconfortos desnecessários. O local de cada colostomia específica vai ser abordado mais para frente. As colostomias são descritas segundo localização e tipos. É importante destacar que quanto mais distal a colostomia, mais o conteúdo intestinal se assemelha às fezes. De acordo com os tipos, as colostomias podem ser classificadas segundo vários critérios, como vemos na tabela. Mas aqui vou meter os modos de esterilização. Na terminal, é construída cirurgicamente dividindo o intestino e trazendo para fora a terminação proximal, como um único estoma. O segmento distal é removido cirurgicamente ou suturado em si mesmo, sendo deixado na cavidade abdominal com seu mesentério preservado, procedimento conhecido como bolsa de Hartmann. Quando o intestino distal é totalmente removido, esse estoma é permanente. Já quando deixado na cavidade abdominal, existe possibilidade de reanastomosar o intestino e fechar o estômago, procedimento chamado takedown. No em alça, é construído trazendo uma alça do intestino para a superfície abdominal e com a abertura da parede anterior do intestino, a fim de proporcionar desvio fecal. Resulta em um estômago com abertura proximal e distal e uma parede posterior que separa as duas aberturas. A alça do intestino costuma ser fixada com massa de plástico para impedir escorregamento para a cavidade abdominal, normalmente é temporária. A de duas bocas é construída com o intestino sendo dividido e ambas as extremidades, tanto proximal quanto distal, são trazidas através da parede abdominal com dois estômagos distintos. O proximal é o estômago funcionante, já o distal não funciona, sendo classificada como fístula mucosa. Também é temporário. Segunda localização, considera-se os sítios anatômicos do colo. Na colostomia descendente, exterioriza-se parte do colo descendente, bloqueando o fluxo para o colo sigmoide reto. As fezes que saem desse estômago são semiformadas, por isso a pessoa tem maior controle sobre a evacuação. Na sigmoide, exterioriza-se apenas o sigmoide. As fezes saem formadas como se fossem normais. Alguns pacientes não utilizam a bolsa coletora quando são capazes de regular o horário de esvaziamento. A sigmoide é o tipo mais comum de colostomia. Ambos tipos de colostomia, descendente e sigmoide, podem ter uma ou duas aberturas, sendo, nesses casos, a colostomia terminal a mais comum. Além disso, nessas colostomias, o estômago deve ser localizado no quadrante abdominal inferior esquerdo. Pela proximidade anatômica de vista, algumas estruturas como o baço, ureter esquerdo, alguns vasos gonadais e vasos ilíacos podem sofrer injúria durante a realização da cirurgia. Na transversa, exterioriza-se parte do cólon transverso, bloqueando o fluxo em direção ao colo descendente e assim por diante. A incisão é feita no quadrante superior do abdômen, mais especificamente no hipocôndrio direito. Esse tipo de colostomia permite que as fezes saiam do corpo antes de atingir o colo descendente. Por exemplo, se houver problemas na parte inferior do intestino, pode ser que a parte afetada precise cicatrizar. Para isso, uma colostomia pode ser feita para manter as fezes longe da área afetada, permitindo a cura. Em geral, essa é uma colostomia temporária. Uma colostomia transversa permanente, entretanto, é feita quando a parte inferior do cólon precisa ser removida ou colocada em repouso permanente. A colostomia é então a saída permanente para as fezes e não será fechada no futuro. Esse tipo de colostomia costuma ser de alça ou boca dupla. Por estarem próximas ao cólon transverso, estruturas como mesocólon transverso, estômago, fígado, bexiga urinária e baço devem receber especial atenção pelo risco de injúria associado a essa cirurgia. Na ascendente, por fim, ocorre a esterilização do colo ascendente, bloqueando o fluxo para grande parte do intestino grosso. A incisão na colostomia ascendente é realizada no quadrante inferior direito do abdômen. Apenas uma pequena seção do cólon permanece ativa, o que significa que as fezes encontram-se em consistência líquida e com muitas enzimas digestivas. Por isso, a bolsa coletora deve ser usada o tempo todo e a pele deve ser protegida de detritos. Esse tipo de colostomia é incomum, pois uma ileostomia é melhor se a secreção for líquida. Duodeno, rim direito, fígado, bexiga, ureter direito e ilho terminal são estruturas próximas que podem ser lesadas durante a cirurgia. O operatório possui duração de 24 a 48 horas, sendo importante observarmos o estômago, pois ele pode ficar inchado por 5 a 8 semanas e durante esse período deve ser medido cerca de uma vez por semana e observadas as suas características. Quanto aos cuidados, temos a troca do sistema coletor, que deve ser realizada em momentos de menor atividade intestinal, pois se torna mais fácil essa troca. Quanto aos fatores que afetam a vedação do sistema de coleta, temos o clima, condição de pele, cicatrizes, mudanças no peso,
dieta, atividade física, corpo da pessoa e a natureza da matéria produzida. Quanto às complicações, podemos encontrar irritação cutânea, que é a mais comum, hérnia, estenose, infecção, necrose e retração do coto cólico, fístula, procidência, constipação, fezes moles e diarreia, obstrução e reto fantasma. O fechamento da colostomia é indicado quando cessam as condições que determinam sua abertura, assim como o tempo também. No entanto, é indicado um período mínimo de 30 dias para o seu fechamento.